Você já percebeu quanto da sua energia mental é gasta tentando adivinhar o que os outros estão pensando sobre você? Esse vídeo começa com uma pergunta simples, mas desconfortável. Quantas decisões da sua vida não foram tomadas por medo de julgamento? A forma como você se veste, o que posta nas redes sociais, o que deixa de falar, as oportunidades que abandona antes mesmo de tentar. Desde cedo somos condicionados a buscar aprovação, como se ela fosse um pré-requisito para existir em paz. O problema é que essa lógica cria uma prisão invisível, onde cada ação precisa passar pelo filtro do "o que vão pensar?". E quanto mais você alimenta esse filtro, mais fraca fica sua autonomia. O primeiro passo para parar de ligar para a opinião alheia não é ignorar o mundo, mas é entender como esse mecanismo se formou e por que ele se mantém ativo. Quando você compreende a origem do medo do julgamento, começa a perceber que ele não é uma verdade absoluta, e sim um hábito mental aprendido e reforçado ao longo do tempo. A maioria das pessoas acredita que está sendo observada o tempo todo, mas essa percepção não corresponde à realidade. Cada indivíduo está ocupado demais com seus próprios problemas, inseguranças e expectativas para manter foco constante na vida alheia. Mesmo quando alguém julga, esse julgamento costuma ser superficial, passageiro e rapidamente substituído por outra preocupação. Ainda assim, o cérebro interpreta qualquer possibilidade de reprovação como uma ameaça real, ativando mecanismos de defesa emocional. É aqui que nasce a autocensura. Você começa a se moldar para evitar críticas que, na maioria das vezes, nem aconteceriam. Esse comportamento cria um ciclo perigoso, porque quanto mais você se adapta ao olhar externo, menos clareza tem sobre quem realmente é e o que deseja. Parar de ligar para o que os outros pensam exige quebrar essa ilusão de vigilância constante e aceitar que o controle sobre a percepção alheia é inexistente. Quando você entende que nunca terá domínio total sobre a opinião de ninguém, começa a surgir um espaço interno de liberdade. Outro ponto essencial é compreender que a opinião dos outros fala mais sobre eles do que sobre você. Cada julgamento é filtrado por experiências pessoais, crenças, frustrações e valores individuais. Duas pessoas podem observar a mesma atitude e chegar a conclusões completamente opostas. Isso demonstra que não existe uma avaliação objetiva e definitiva sobre quem você é. Mesmo assim, muitos entregam o próprio valor nas mãos de estranhos, colegas ou familiares, esperando validação. Esse hábito transforma a autoestima em algo instável, dependente de fatores externos e imprevisíveis. Quando você decide parar de ligar para essas opiniões, não está se tornando arrogante ou indiferente, mas assumindo responsabilidade pela própria identidade. Esse processo envolve aceitar que desagradar faz parte do caminho e que a tentativa de agradar a todos resulta, inevitavelmente, em desagradar a si mesmo. A maturidade emocional surge quando você escolhe coerência interna em vez de aprovação externa. Existe também um custo invisível em viver sob o julgamento alheio, o adiamento da própria vida. Ideias são engavetadas, projetos são abandonados e decisões são postergadas por medo de críticas. Esse medo não protege, ele paralisa. Pessoas que avançam não são aquelas que não recebem julgamentos, mas aquelas que decidem agir apesar deles. Quando você entende isso, percebe que o foco precisa sair da reação externa e voltar para a ação interna. Em vez de perguntar o que vão pensar, a pergunta passa a ser: isso faz sentido para mim? Essa mudança de eixo redefine prioridades e fortalece a autoconfiança. O desconforto inicial de ser julgado é temporário, mas o arrependimento de não ter tentado pode se tornar permanente. Parar de ligar para o que os outros pensam não elimina o medo, mas impede que ele seja o fator decisivo da sua trajetória. É importante entender que essa mudança não acontece de forma instantânea. Trata-se de um processo gradual de reposicionamento mental e emocional. A cada vez que você age alinhado com seus valores, mesmo sob risco de julgamento, fortalece sua autonomia. A cada vez que aceita não ser compreendido por todos, amplia sua liberdade. Parar de ligar para o que os outros pensam não significa se isolar ou rejeitar feedbacks construtivos, mas escolher conscientemente quais vozes merecem espaço na sua mente. Quando você assume essa responsabilidade, deixa de
viver em modo defensivo e passa a viver em modo autoral. E nesse ponto, a opinião dos outros deixa de ser um peso constante e passa a ser apenas um ruído distante, incapaz de definir quem você é ou até onde pode chegar. Um passo prático nesse processo é observar quando a opinião alheia começa a influenciar suas decisões em tempo real. Sempre que surgir a dúvida, o receio ou a hesitação, existe ali um sinal claro de interferência externa. Nesse momento, o exercício não é confrontar ninguém, mas identificar o padrão interno. Perguntas como: eu faria isso se ninguém estivesse olhando? Ou essa escolha está alinhada com o que eu acredito? Ajudam a deslocar o foco para dentro. Esse tipo de reflexão fortalece a clareza e reduz a dependência emocional da validação externa. Ao repetir esse processo, o cérebro começa a entender que agir de forma autêntica não representa uma ameaça real. Com o tempo, a sensação de exposição diminui e dá lugar a um senso maior de controle pessoal. Esse treino mental é silencioso, contínuo e poderoso, pois redefine a relação entre ação e aprovação. Outro ponto essencial é aceitar que errar em público faz parte do crescimento. O medo do julgamento muitas vezes está ligado ao medo de falhar diante dos outros. Porém, o erro não é um veredito final, mas uma etapa do aprendizado. Quando você evita agir para não errar, também evita evoluir. Pessoas que constroem algo relevante passam, inevitavelmente, por críticas, interpretações equivocadas e rejeições. Isso não é um sinal de fracasso, mas de movimento. Ao compreender que a exposição é o preço da evolução, o julgamento perde força emocional. A opinião alheia deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas um efeito colateral do avanço. Nesse estágio, o foco deixa de ser a imagem projetada e passa a ser o progresso real, construído passo a passo, independentemente da reação externa. Encerrar esse vídeo exige reforçar uma ideia central. Liberdade emocional não nasce da indiferença total, mas da escolha consciente. Você não controla o que pensam sobre você, mas controla o quanto isso influencia suas decisões. Quando essa escolha é feita de forma consistente, a mente se torna mais estável e a vida mais coerente. Parar de ligar para o que os outros pensam não significa viver sem limites, mas viver com direção. A partir do momento em que suas ações passam a responder aos seus valores e não às expectativas alheias, a sensação de peso diminui e a clareza aumenta. E é exatamente nesse ponto que a opinião dos outros deixa de ser um fator determinante e passa a ocupar o lugar que sempre deveria ter tido, secundário. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você se reconheceu nas situações descritas, então esse conteúdo já cumpriu um papel importante. Agora, a continuidade dessa mudança depende de atitude. Curtir esse vídeo ajuda a fazer essa mensagem alcançar mais pessoas que também vivem presas ao medo do julgamento. Se inscrever no canal garante que você continue recebendo conteúdos que fortalecem autonomia, clareza e posicionamento pessoal. E compartilhar esse vídeo é uma forma direta de provocar reflexão em alguém que talvez esteja adiando a própria vida por se preocupar demais com a opinião alheia. Cada interação aqui não é apenas um número, é um sinal de que mais pessoas estão escolhendo viver com menos medo e mais direção. Então curta, se inscreva e compartilhe, porque quanto mais essa mensagem circula, mais gente começa a perceber que a própria vida não pode ser vivida sob o olhar dos outros.